Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite, né? Bom, hoje nós vamos encerrar, certo? As correções das atividades, né? Da última atividade. Nós não teremos mais atividades nesse período, só vamos trabalhar a partir da próxima semana com os alunos que estão devendo nota, né? Que não fizeram as avaliações, que não fizeram as atividades, tá certo? E vamos para a primeira questão. Bom, o Barroco foi uma das maiores manifestações artísticas e culturais ocorridas no Brasil colônia, durante o período da exploração aurífera, ou seja, são características do Barroco. Então, essa questão pede para você identificar a alternativa que caracteriza, né, essa arte, né, que é o Barroco, que inclusive vocês devem ter estudado nas aulas de arte o ano passado. Bom, o que caracterizava o Barroco, essa arte, era a cidade de São Paulo, sede do governo português, que representou o maior conjunto arquitetônico do Barroco nacional? Não, né? Porque, inclusive, nós estamos falando da exploração aurífera, e essa exploração ocorreu quando? Aliás, onde? Em Minas Gerais. Então, já descarta a letra A. Letra B diz o seguinte: o Barroco no Brasil não apresentou características nacionais, limitando-se a uma simples cópia do Barroco europeu. Está errada, por quê? Porque a arte barroca, ela trouxe, né, as características europeias, porém, os artistas em Minas Gerais, o Aleijadinho, ele, e também o mestre Ataíde, eles introduziram novas cores a essa arte. Por exemplo, a pintura barroca europeia, o que prevalecia era o dourado, era a única cor que existia na arte barroca, lá na Europa. Quando chegou em Minas Gerais, então, esses artistas introduziram características nacionais, que uma delas é a diversificação de cores, certo? Então, a letra B está errada. A letra C diz o seguinte: as cidades de Ouro Preto, centro político e econômico da região aurífera, não foi beneficiada arquitetonicamente pelo estilo barroco. Está errada porque é totalmente ao contrário, né? Ouro Preto, que foi o centro político e econômico, foi totalmente privilegiada pela arte barroca e beneficiada, já que o barroco, ele, em Minas Gerais, ele cresceu em Ouro Preto, né, e foi disseminando por outras cidades. A letra D diz o seguinte: o Barroco Mineiro preservou características europeias, incluindo as obras, incluindo as cores nas obras. Então, a resposta correta é a letra D, né? Porque ele preservou características europeias, como, por exemplo, dourado nas pinturas, e incluiu as demais cores ao chegar no Brasil, ao chegar em Minas Gerais, certo? Então, a característica correta é a letra D. A letra E está errada porque diz o seguinte: a capitania de São Paulo, apesar de não ter participado do processo de exploração aurífera, já está errada aí, né? Porque a capitania de São Paulo participou sim, foram os bandeirantes, né, os paulistas que encontraram a primeira jazida de ouro. E mesmo depois eles sendo expulsos, depois da Guerra dos Emboabas, eles retornaram e continuaram participando da exploração aurífera, certo? Então, está errada por isso. Então, a resposta correta é a letra D. Segunda diz o seguinte: os escravos de ganho trabalhavam, né, vocês lembram que em Minas Gerais, o trabalho negro, né, o trabalho escravo africano, foi predominante. E existia a divisão de trabalhos entre os negros. Existia o trabalho doméstico de ganho, e o trabalho de ganho, né, uma característica deles era que eles vendiam produtos para os seus donos. Então, a letra A diz o seguinte: o que caracterizava os escravos de ganho era eles trabalhavam cozinhando, lavando e cuidando das crianças nas casas de seus senhores? Não, aí eram os escravos domésticos que faziam isso, certo? Letra B, servindo a terceiros
para o desempenho das mais variadas tarefas? Não. Existia essa função no qual o senhor, quando ele tinha muitos escravos, eles emprestavam, né, eles alugavam os seus escravos, que eram os escravos de aluguel. Esses escravos, eles eram alugados pelos seus senhores para outros senhores que estavam necessitando, certo? Lembrando que o dinheiro ficava para o dono do escravo. Então, a letra B está errada. Letra C, fiscalizando as minas de ouro e diamantes e recebendo os impostos para a coroa portuguesa? Não. Quem fiscalizava as minas e recebia os impostos para a coroa portuguesa eram os funcionários da coroa portuguesa, principalmente os que vinham da Europa para trabalhar nessa função, não eram os escravos. Letra D, vendendo doces, quitutes e transportando cargas? Correto. Os trabalhadores, os escravos de ganho, eles trabalhavam vendendo produtos, e um desses produtos eram doces, quitutes, e também transportavam cargas, tá certo? Para receber dinheiro e repassar para o seu dono. Terceiro, os altos funcionários trabalhavam, no caso, eram os homens mais importantes na região, né, em Minas Gerais. Eles trabalhavam, eram os homens que eram de alta confiança do governo português. Normalmente eles vinham da Europa, né, vinham de Portugal para fiscalizar as minas. Eles trabalhavam cozinhando, já para por aí, né, que quem trabalhava cozinhando eram os escravos domésticos. Letra B, servindo a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas? Não, aí também eram os escravos de aluguel. Letra C, como governadores na região das minas e superintendentes fiscalizando as minas e os impostos a serem arrecadados? Correto, é a letra C, né? Os altos funcionários trabalhavam ou como governadores, né, administrando ali as cidades, as regiões, principalmente a região das minas, ou então fiscalizando e arrecadando impostos para serem repassados para a Europa. E letra D está errado, porque diz assim, vendendo doces, quitutes e transportando cargas. Aí quem fazia isso eram os escravos, né, os escravos de ganho. Então, a resposta correta é a letra C. Quarta questão. O sincretismo religioso no Brasil, colônia, foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Pessoal, lembrando que a única religião permitida, né, era o catolicismo no Brasil. O Brasil ainda não era um estado laico, em que as pessoas escolhiam a sua própria religião. A única permitida até então era o catolicismo. Então, os negros, eles tinham sua própria religião. E quando eles chegaram ao Brasil, eles não podiam reverenciar os seus deuses, fazer suas manifestações. E a única forma que eles encontraram para continuar fazendo suas manifestações foi unir o catolicismo com a sua religião. Eles se aproveitavam das festas, certo, católicas, para poder introduzir as suas manifestações religiosas, né, o encontro, houve o sincretismo religioso. Então, por que eles faziam isso? Né? Era para compreender o papel do sagrado para a cultura europeia? Não, né? Era para garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos? Também não. Preservar as suas crenças e a sua relação com o sagrado? Correto. Né? O sincretismo religioso foi criado em Minas Gerais pelos negros, né, utilizado pelos negros escravizados para eles darem continuidade às suas crenças. Então, eles se aproveitavam das festas religiosas católicas para introduzir as suas manifestações religiosas, certo? Para eles continuarem tendo a relação com o sagrado, com a crença naquilo que eles acreditavam, e não naquilo que era imposto. Letra D, integrar as distintas culturas do Novo Mundo? Também não era o objetivo deles. Possibilitar a adoração de santos católicos? Não, eles não tinham esse objetivo, eles tinham o objetivo de reverenciar os seus deuses, né? Então, a resposta correta é a letra C.
E quinta questão, entre as várias funções das Irmandades Leigas em Minas Gerais a partir do século XVIII foi manter os índios escravizados? Não, as Irmandades Leigas, pessoal, foram grupos de pessoas que vieram inicialmente da Europa para organizar os rituais religiosos, né, da Igreja Católica, certo? Letra B, estabelecer os rituais religiosos dos africanos na colônia? Não. Estaria correto se dissesse assim, os rituais religiosos da Igreja Católica e não dos africanos, né? Dos africanos era proibido até então. Letra C, estabelecer as festas de padroeiro na colônia? Correto, né? As festas de padroeiro é uma manifestação religiosa do catolicismo e que não existia ainda em Minas Gerais. Então, essas irmandades leigas, esses grupos de homens e mulheres católicos, eles começaram a organizar em Minas Gerais as festas do padroeiro, certo? Com procissões, e foi aí que os negros, diante dessas procissões, eles iam acompanhando essas procissões, tocando seus instrumentos, os tambores, né, dançando, e aí que eles introduziram o sincretismo religioso, porque ali eles estavam tocando os tambores, dançando, para reverenciar os deuses africanos, né, para fazer lembrar, para manter vivo a religião africana, só que dentro da religião católica, certo? Então, é a letra C a correta. Estabelecer os rituais religiosos dos indígenas na colônia? Também não, né? Porque os indígenas, eles tiveram que ser catequizados. Então, a resposta correta é a letra C. Bom, pessoal, foi uma atividade simples, certo? Do capítulo 4, lembrando que nós não encerramos esse capítulo 4 porque ele é muito longo, mas aí, quando a gente retornar em agosto, sendo presencial ou não, a gente encerra ele, tá bom? E relembra o que já foi visto para retirar algumas dúvidas, que ele é muito importante para o Enem, para vestibulares, tá certo? Qualquer dúvida, é só me procurar. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Tchauzinho.